um segredo que a Valdinéia não queria dividir com muita gente, não. Mas ela diz que a partir do que ela descobriu que o marido fez lá no passado, o então companheiro dela, o Michael, ela falou, não dá mais para ficar. Tentou de tudo. Imagina que essa mulher jejuou, essa mulher orou, essa mulher aguentou calada, mas um dia ela jogou a verdade na cara do Michael. E a partir desse momento, a sentença de morte dela estava assinada. A alegação é a seguinte. A vítima, a alegação da defesa, é que a vítima teria provocado o assassino. Provocado? Provocado por descobrir uma verdade, por não aguentar ficar com alguém que ela descobriu ser pior do que ela imaginava? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A Valdinéia tem um segredo. E a família te conta agora do porquê eles acreditam que ela tenha sido morta pelo ex-companheiro. Roda. Nossa equipe teve acesso ao desabafo feito por Valdinéia 2 meses antes da morte. O que eu descobri dele, não tem como eu ficar com ele, entendeu? Infelizmente, assim, tudo que eu descobri, o que ele fez, não tem como eu ficar, entendeu? Então é muito triste o que ele fez, eu tô assim, sem chão. Mas eu tenho que pensar nos meus filhos, eu tenho que pensar no meu bem-estar. Que nem eu falo, orei, jejuei, tudo que precisava ao meu alcance para tentar salvar o casamento, eu fiz. Só que o que a gente descobriu, não tem como eu estar com ele, entendeu? Valdinéia Soares era cabeleireira. Ela foi morta pelo ex-marido no dia 6 de abril, no Jardim Atuba, em Pinhais. Foram pelo menos 5 disparos contra ela. O crime aconteceu na frente dos 2 filhos do casal, um de 6 e outro de 9 anos. O relacionamento de Valdinéia e o advogado durou cerca de 10 anos. Eles estavam separados, vivendo em casas diferentes há pelo menos 2 meses. Ela morava com as crianças aqui neste condomínio e ele continuou morando na casa que era da família, na rua de trás. Numa segunda-feira à tarde, ele esteve aqui e depois de uma discussão, matou a ex-mulher. Pela primeira vez, a defesa de Maicon falou sobre o caso. O crime não foi premeditado, ele não teve tempo de premeditar esse crime, até porque ele apresentava, tem um receituário médico, que ele apresentava pensamento suicida. A vítima falou coisas fortíssimas para ele, que foi neste momento que ele não soube lidar com a sua reação. Ele teve, sim, uma ação, mas uma ação inesperada. A defesa também diz que Maicon estava sendo impedido de ver os filhos e que era um cara tranquilo. Mas não é esse o perfil que vizinhos passaram para a nossa equipe. Ele era muito violento com a esposa dele. Isso ele sempre foi. Sabe, brigas sempre você ouvia. Tanto é que ficou muito caracterizado isso. O que ele fez? Ele levantou os muros da casa, muito alto. Os muros não eram altos. Ele, nos últimos 2 anos, aí, ele levantou um muro alto para que ninguém visse a casa lá dentro. Esse era um dos perfis que já tinha acontecido. A última briga que teve, que eu cheguei a passar pela rua, estava acompanhando, ele saiu por volta das 9h30, 10 horas da manhã, ele brigou com ela, ele saiu com um portão e tudo com o carro, que ele tinha um Palio vermelho, ele saiu com um portão e tudo. Estragou o carro, o portão estragou, foi um dia que eles brigaram bem feio. No áudio enviado a um familiar, Valdinéia não explica o que soube do marido, mas diz que algo foi descoberto e que não tinha mais como manter o relacionamento. Agora, a acusação trouxe uma nova denúncia contra ele. Formalizou uma notícia-crime de estupro de vulnerável contra Maicon. Ela disse na igreja que ela tinha descoberto coisas horríveis dele, que ele era pedófilo e coisas assim. Aí eu comentei com minha sogra, a gente não acreditou. Não dá, não é isso daí, eu acho que é uma coisa que, não sei, que ela... sei lá o que ela inventou, assim, o que ela, sei lá, é uma pessoa super calma, uma pessoa que ajuda as pessoas, sabe, até a vizinha ali do lado que o marido dela viaja, até ela estava comentando comigo que como ele viaja, ela ficava ali sozinha com as crianças, ele até, né, falou... se a senhora precisar de alguma ajuda, né, pode contar comigo. Então, assim, não tem palavras, assim, para falar. Acho que foi um ato, assim, de muito nervosismo dele, assim, uma coisa que teve que tirar muito ele do sério para ele fazer uma coisa dessa. Sobre essa denúncia, a defesa de Maicon diz que são especulações e que nenhum boletim de ocorrência de estupro foi registrado contra ele.
com relação a este fato novo que surge, nós aguardaremos aí as investigações aí preliminares também, e para que nós possamos nos pronunciar com relação a esse fato. A gente sempre tem que tentar entender numa história como tudo aconteceu. Mas nunca a gente pode culpar a vítima. Nunca. Nós estamos fazendo isso no caso policial, não estamos culpando a vítima, não vamos fazer no caso da Valdiné. É fácil você acusar uma pessoa quando ela está morta e não está aqui para se defender. Mas essa mulher arrastava esse relacionamento por 10 anos, tentando dia após dia manter tudo isso, principalmente por causa dos filhos. Quando ela descobre essa possibilidade de pedofilia dele, que a própria defesa não nega, mas diz que não tem nenhum boletim de ocorrência contra. Aí ela não aguentou, né? Vamos com a Thaís Travensoli. Thaís, porque fica muito claro, pelo menos para nós aqui nas declarações, que o outro lado dessa história quer pôr a culpa na Valdiné. Com certeza, Riva, com certeza. E é uma denúncia muito grave, viu? A gente está falando aí de um caso de pedofilia, um caso de estupro, caso esse que já está sendo investigado pela Polícia Civil. O inquérito foi instaurado aqui no 6º Distrito Policial, em Curitiba, onde nós estamos. Para a gente entender um pouquinho mais desse caso, nós vamos conversar com a advogada assistente de acusação, que é a Darciele. Bom, a gente tem agora, em meio a todo esse caso de feminicídio, que é extremamente grave, a vítima, claro, não está aqui para se defender e muito se coloca a culpa, né? A gente sabe, muitas vezes se coloca a culpa na vítima. Essa é uma informação de um suposto caso de pedofilia, pode ter relação com o feminicídio? Boa tarde. Boa tarde a todos. O que eu acredito nesse momento, e é importante deixar claro que essa é uma opinião profissional, técnica, e o titular da ação penal é o Ministério Público. Ele quem vai dizer se este caso que está sendo investigado agora pelo 6º Distrito tem relação com o caso de feminicídio ou não. Na minha opinião, tem relação sim. O que chega para a senhora? Eu sei que não pode falar muito nesse caso agora, mas só para quem está em casa poder entender. A gente está falando de uma mulher que, inclusive, no áudio diz que não tinha mais condições de ficar com esse homem. O que mais chega para vocês de informação? Seria esse o principal motivo? Ou ela não queria mais ficar com esse homem por outros motivos? Estava sendo vítima de violência dele? Bom, tem chego até mim muitas informações. Eu tenho procurado dar um encaminhamento correto a essas informações que têm chego até mim, encaminhando ao Ministério Público, colocando o Ministério Público que deve oferecer a denúncia aí nos próximos 5 dias, uma vez que o inquérito foi relatado hoje. E nós estamos reunindo essas provas que estão sendo encaminhadas a mim para que o Ministério Público tenha acesso. Você me perguntou a respeito do áudio, né? Existem outros áudios, inclusive mais claros, dando conta de estupro de vulnerável. Ela estava preocupada? Ela estava tentando avisar, estava tentando alertar? Sim, são fatos de 19 de fevereiro, quando a Valdinéia teve conhecimento desses fatos. 19 de fevereiro. Ela teve conhecimento de que o marido dela fez algo muito grave. Exato, relacionado a esse conteúdo aí. Foi por isso que ela terminou, separou esse... A separação, um dos motivos foi esse sim. Já era um relacionamento conturbado, existem inúmeros boletins de ocorrência registrados por Valdinéia contra o Michael. Bom, a advogada da família de Michael diz o seguinte, que não foi algo premeditado, que ele foi com arma até o local porque ele estava usando uma arma para se defender de uma suposta ameaça, inclusive na região, por isso estava com arma. E foi até o local para conversar com ela com a arma. Para vocês, por que é que ele estava armado? Foi realmente algo pensado? Essa informação de que ele estaria armado em razão de ameaças já vem caindo por terra. As pessoas que ele informou que seriam os algozes dele já foram ouvidas na delegacia e desmentem essa versão. Com relação ao suicídio também, porque a advogada dele passou pra gente o seguinte, que ele já estava ameaçando se matar, que apresentava problemas psicológicos. Como que chega para vocês essa informação? Essas informações aí serão oportunamente rebatidas, mas é importante que o telespectador saiba que esse documento médico é do dia 4/3, né, deste ano.
E a informação de estupro de vulnerável, pedofilia, é de 19 de fevereiro. Todas as informações que eu tenho, esses celulares estarão sendo disponibilizados, né, no curso da ação penal para serem periciados, para que fique provado, na minha opinião, isso é importante ressaltar, minha opinião técnica, é que ele premeditou desde este primeiro momento. Mas isso cabe ao Ministério Público aí investigar e tomar o melhor caminho que achar adequado. Doutora, só para que fique bem claro, é extremamente grave, né, essa denúncia de um estupro de vulnerável. Como que fica essa investigação? Então, porque a gente está aqui no 6º Distrito Policial, no bairro Cajuru, né, em Curitiba, aqui fica essa investigação e a gente tem outro caso de feminicídio que fica em Pinhais, né? Sim, de posse dessas informações, procurada por essa suposta vítima, eu indiquei uma colega, a doutora Eliana Faustino, que é quem vai trabalhar neste caso, acompanhando esta jovem. Tá certo, doutora. Muito obrigada, viu? Pelas agradeço. informações, pelos esclarecimentos. É isso, então, Riva, 2 denúncias graves contra Michael, ou Maicon, como é chamado, né? Principalmente pelos familiares. Claro que a gente segue acompanhando todo esse caso e a gente traz mais detalhes nos próximos dias aqui no Balanço Geral. Eu volto com você, Riva. Então são 2 denúncias muito sérias contra ele que a polícia vai ter que apurar a partir de agora. Não se descarta a chance da pobre da Valdinéia ter morrido porque não queria conviver com alguém que tinha uma mente criminosa. Ponto. Ponto. É isso que ela diz para os outros. O que eu descobri, não dá para permanecer do lado de alguém que ela passou a considerar um bandido dentro da própria casa. Thaís Travensoli volta com a gente a conversar a qualquer momento.